A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amados, hoje nós vamos ter uma lição muito interessante, tem o título de Quem é o Espírito Santo? Lição de número 9 da nossa escola bíblica dominical. Tá? Para nós, né, que somos pentecostais, somos evangélicos, essa pergunta, né, ela pode parecer até sem sentido, mas a gente sabe que estamos vivendo num mundo confuso, onde as pessoas estão saindo da palavra de Deus, cada um, né, com a sua interpretação, o homem natural querendo interpretar as coisas espirituais, não aceita, e o Espírito Santo, em muitas seitas, né, ele não é aceito, não é o que a Bíblia diz, né, não aceita ele conforme está na palavra de Deus, aí gera todas essas confusões, mas hoje nós vamos aqui tirar algumas dúvidas nesse resumo aqui que nós vamos fazer de quem é o Espírito Santo, ok? Fica conosco aí até o final. Caso você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, tá bom? Deixa o seu like, ajuda a gente aí a continuar ministrando a palavra de Deus aqui no YouTube, tá bom? Deixa o seu like, o seu comentário, tá bom? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus e assistindo os anúncios. Você nos ajuda aí na monetização, porque o nosso canal é monetizado, ok? Fica conosco aí até o final e vamos aí para a nossa lição de número 9, ok? O texto áureo diz, né? Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Isso aí está em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Ok? A verdade prática, que é a síntese da nossa lição, diz: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, à luz da palavra de Deus, para então poder defendê-lo, né? Defender aqui em termos, né? Porque Deus não precisa de defesa, né? Então, o Espírito Santo, ele preserva e mantém todas as coisas criadas. E a nossa leitura bíblica em classe, ela está em João, Evangelho de São João, capítulo 14, versos 16, 17, 26 e capítulo 16, versos 7 a 14, ok? Então, queridos, entrando já no assunto, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, da Santíssima Trindade, né? Então, nessa lição veremos que o propósito de apresentar o Espírito Santo de acordo com o que está revelado na palavra de Deus, entendeu? E vamos pontuar também a sua deidade, ok? Então, nós vamos aqui apresentar o Espírito Santo conforme está revelado na palavra e aquilo que nós temos experiência também com Deus, né? A Bíblia diz que o cristão é o templo do Espírito Santo. Nasceu de novo, ele é uma nova criatura, entendeu? E não nasceu do Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, querido, a identidade do Espírito Santo, ela é revelada nas Escrituras Sagradas. Quer aprender sobre o Espírito Santo? Não procure em outra fonte, a não ser a palavra. Entendeu? Somente na palavra, inspirada por Deus, que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Jesus, qualquer questionamento com ele, quando ele estava no seu ministério terreno, a primeira coisa que ele falava: como vocês lê? Como lê as Escrituras? Como está escrito? Como disse os profetas? Então, Jesus tinha como base a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Entendeu? Uma certa ocasião, a Bíblia diz lá no capítulo 7 de São João: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Muita gente crê no Espírito Santo, crê em Jesus, crê em Deus do seu jeito. Mas Jesus falou: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Então, vamos valorizar as Escrituras
Por isso que Satanás ele procura tirar toda a base da Bíblia da mente das pessoas, para que as pessoas fiquem aí à deriva, sem Bíblia. A Bíblia é a nossa direção, né? É a Bíblia que o Espírito Santo usa, ok? Bem, vamos lá. Número 1, Consolador, ok? O outro Consolador. Jesus disse, né, de uma forma bem clara, que que ele rogaria o Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Essa palavra outro, né, ela vem do grego allos, né, e significa outro da mesma natureza, outro igual a Jesus. Essa palavra no grego allos é outro da mesma natureza, entendeu? E para a palavra outro, tem outra palavra grega, que é héteros. Quando Jesus usasse hétero, né, significaria o quê? Outro de natureza diferente. Não, mas ele usou a palavra allos, que significa outro da mesma natureza. Entendeu? Então, o Espírito Santo, ele não é uma força ativa, ele não é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa que fala, que pensa, entendeu? Que age. Ele não é uma força ativa. Ele não é uma força da natureza, não é uma chuva. Não é nada disso. Ele é uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele, conforme está ensinado nas Escrituras Sagradas, é isso. Agora, tem as seitas que ensinam, né, que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma força impessoal, certo? Mas não é nada disso. Ele é uma pessoa divina. É Pai, Filho e Espírito Santo. Isso aí está definido na palavra de Deus. Então, grave bem. Quando Jesus fala outro Consolador, está falando outro da mesma natureza dele, entendeu? Divino, que viria substituir ele na terra. Por quê? Ele cumpriu, né, a parte dele, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, deixou as ordens dele e foi para o céu. Então, o Espírito Santo daria continuidade à sua obra na terra até o dia do arrebatamento. Entendeu? Então, hétero expressa uma diferença qualitativa e denota outro tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro consolador, halos, outro como ele e não hétero. Está entendendo? João 14,16. Essa parte está tranquila. Ok? Então, número 2 aqui, Paráclito. O termo se refere ao Espírito Santo, certo? Paráclito, para, ao lado. Entendeu? Isso aí é muito importante. O termo grego paráclito vem da preposição pará, ao lado, de, próximo. É o verbo kaleo, né, chamar, convocar. Então, o Espírito Santo é aquele que foi chamado para estar ao nosso lado. É o advogado, é o protetor. Ele é o nosso advogado, é o consolador, paráclito. É aquele que foi chamado para estar ao nosso lado. Está entendendo? Está com a gente. É o Espírito Santo, é o Consolador. Jesus falou: não vos deixarei órfão, entendeu? Mas vou enviar o Consolador, o Paráclito, para estar ao nosso lado, ok? Então, o Paráclito, então, é o Consolador. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus, é o Espírito Santo, entendeu? Então, isso aí é importante a gente ter, que o Espírito Santo habita em nós, estamos com ele para qualquer momento da nossa vida. O seu uso no Novo Testamento. Então, o termo Paráclito aparece 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Ok? Então, além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado. Está lá em 1 João capítulo 2, verso 1, se referindo a Jesus. Entendeu? Então, ele é o nosso advogado, ele é o nosso paráclito, ele é o nosso protetor, é ele que está conosco todos os dias. Bem, número 2 aqui, a sua deidade, atributos e obras. A sua deidade. Então, a divindade do Espírito Santo, ela é revelada na Bíblia de maneira que os nomes Deus e Espírito Santo, eles aparecem sempre na forma
alternada tanto no Antigo como no Novo, né? O Espírito Santo, isso aqui é muito importante, o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão. Quando a Bíblia diz assim, o Espírito Santo é Javé na vida de Sansão, o Espírito do Senhor possantemente se apossou dele, o Espírito de Javé, certo? Traduzido pelo Espírito do Senhor, ok? No entanto, na sequência, lemos que depois de traído por Dalila, Sansão não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Entendeu? Assim, tanto o Espírito de Javé e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente, tanto para Deus Pai, como para o Espírito Santo. Entendeu? O Espírito do Senhor, né? Na Bíblia está Espírito de Javé, traduzido por Espírito do Senhor. E Javé, Senhor, o Pai. É a mesma coisa, entendeu? Esse nome é usado tanto para o Pai, tanto para o Espírito Santo. Javé, repetindo, Javé, Senhor, tanto é usado para o Espírito Santo, como usado para o Pai, para Deus. Entendeu? Você lê lá em Juízes, capítulo 16, verso 20. Então, assim tanto, né, o Espírito de Javé, que é Senhor, né, traduzido por Senhor, e Javé, ou seja, o Espírito do Senhor e o Senhor, são nomes divinos usados alternadamente. Então fica claro que no Antigo Testamento que o Espírito Santo é o próprio Deus, é divino também, entendeu? Então esse tipo de linguagem na Bíblia mostra que ele é Javé, ou seja, Javé é Senhor, entendeu? É a mesma palavra traduzida por Senhor, Javé, ok? Bem, vamos aqui, seus atributos, a divindade do Espírito Santo, certo? A divindade do Espírito Santo é revelada na Bíblia também nos seus atributos. Então vamos ver aqui, né? Os atributos do Espírito Santo. Ele é onipotente, está lá em Romanos 5,19. As Escrituras Sagradas ensinam seu Espírito Santo, fonte de poder e milagre, certo? Jesus mesmo operava milagre pelo poder do Espírito Santo, né? Em Atos 2:4, o Espírito Santo desceu ali, o Espírito de poder, sobre os apóstolos, batizando todos com o Espírito Santo, entendeu? Então, o Espírito Santo ele é onipotente, ele é onipresente, você pode ver lá no Salmo 139, versos 7 a 10, certo? Onipotência, onipresente, onisciente, isso são atributos incomunicáveis do Espírito Santo que não pode ser comunicado a gente, né? Para nós, humanos, Deus só comunica, né, os seus atributos comunicáveis, né, que são santidade, amor, né, justiça, essas coisas ele transmite a gente. Mas a onipotência, onipresença, onisciência, imutabilidade, nada disso nós temos como ser. Qual o homem que pode ser onipotente, onipresente? Não tem como. Então, são atributos de Deus que o Espírito Santo tem, né, que são os atributos incomunicáveis. Eternidade, né? Nós somos eternos, mas no sentido absoluto, só Deus que é eterno. Por quê? Porque Deus não teve começo nem fim. Então, a Trindade é absoluta, né? Lógico, eternamente, são eternos absolutos, porque não teve começo e nem vai ter fim, certo? Então, são eternos no sentido absoluto. Suas obras, né? São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo, né? O nascimento de Jesus, né? Jesus, sendo divino, assumiu uma forma humana, e essa forma humana foi gerada pelo Espírito Santo, entendeu? Ele guia o seu povo, ele é o Senhor da igreja, né? A igreja hoje, né? Jesus disse, eu vou, mas vou enviar o Consolador, o Paráclito, o advogado, né? O protetor, certo? E ele vos guiará em toda direção. Então, hoje, quem é o administrador da igreja? É o Espírito Santo, entendeu? É o Espírito Santo que é o administrador da igreja. Tem pastor,
tem, né, o corpo oficial da igreja, né? Tem os responsáveis, mas quem administra a igreja é o Espírito Santo, certo? Eu me lembro daí quando Barnabé e Saulo foram enviados para a obra missionária, né? O Espírito Santo falou, né? Separai-me agora, Barnabé e a Saulo, para a obra que eu vos tenho chamado. Então, o Espírito Santo falou ali. Então, o Espírito Santo, ele é o administrador da igreja na terra. É ele que escolhe o obreiro, é ele que tira, coloca, é ele que manda, entendeu? Nós somos só mordomos na igreja. Se alguém tem a vaidade de que é dono de igreja, já errou o alvo, vai perder a benção, entendeu? Quem manda na igreja é o Espírito Santo. Acabou, entendeu? O Espírito habita nos crentes. Isso é a melhor coisa do mundo, gente. Por causa do sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, o Espírito Santo pode habitar na gente. Entendeu? A Bíblia diz: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós, que não sois de vós mesmo, que foste comprado por bom preço, por isso glorificai a Deus no vosso espírito e no vosso corpo, os quais pertencem a Deus. Entendeu? Então, ele habita em nós, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, capítulo 6 também, e ele também, queridos, é o autor do novo nascimento. Quem é que opera a regeneração na gente? Né? Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino do céu. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem é que opera o novo nascimento? É o Espírito Santo, que é a regeneração. Né? Ele não só habita, mas pelo sangue de Jesus, ele opera a regeneração na nossa vida. Né? Então, ele também dá os dons espirituais. Por isso o nome já tem, dons do Espírito. É ele que concede a nós como quer. Pode ler lá no capítulo 12 e 14. Ele chama, ele dá os dons como ele quer. Então você vê a soberania do Espírito Santo na administração da igreja aqui na terra. Entendeu? Então essas obras são exclusivas de Deus e são realizadas pelo Espírito Santo. Então você vê a divindade do Espírito Santo. Entendeu? Jesus mesmo falou: olha, se quem pecar contra o Pai e contra o Filho tem perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem agora, nem nunca. Vê lá na Bíblia, está escrito lá, Jesus falou isso. Então o Espírito Santo não é uma força ativa. O Espírito Santo não é nada disso. Ele é uma pessoa divina. E quem pecar contra ele não tem perdão. Entendeu? Por quê? Porque ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é uma pessoa que convence a pessoa de não pecar, que ele é um pecador. Entendeu? Então, essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, Filho e Espírito Santo. Então, essas obras divinas evidenciam o quê? Que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Ele não é o Pai, mas é divino igual ao Pai. Ele não é o Filho, mas é divino igual ao Filho. Nós não cremos num unicismo, né? Bem, saindo dessa parte, a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras. Bem, vamos ver aqui as heresias antigas e novas, né? Porque as heresias antigas, eles ressuscitam ela para perturbar a igreja contemporânea. Bem, as heresias antigas, parte 3. As primeiras heresias não havia consenso entre o Espírito Santo no Oriente nas décadas, né? Nas primeiras décadas. No início do século, né? Depois da igreja primitiva, começou a se levantar os hereges, né? Porque essa questão da trindade, da divindade de Jesus, da personalidade do Espírito, da divindade do Espírito Santo, isso aí não entrava em questão, sabe por quê? Porque a igreja primitiva ela não tinha nenhuma dúvida quanto à divindade de Jesus. Ela não tinha nenhuma dúvida quanto à divindade do Espírito Santo e sua personalidade. Ela não tinha nenhuma dúvida da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não tinham dúvida nenhuma. Então, não tinha nenhuma questão teológica a respeito disso, não. Entendeu? Porque a igreja primitiva não tinha problema. Então, isso aí começou a se levantar depois do segundo século em diante, que começou a levantar os hereges. Então, lógico, teologicamente, eles se prepararam, né,
para isso, para poder combater essas heresias braba que vieram só para perturbar. Então, inclusive, gente, nunca, né, houve questão de Paulo, de Pedro contra a divindade, entendeu? Só depois do segundo e terceiro século diante que eles criaram essas questões para poder defender, né, e poder explicar como é que funcionava a Trindade. Porque não tem Trindade na Bíblia. Esse nome veio para poder mostrar biblicamente, né, a questão da defesa da Trindade e da divindade de Jesus e da divindade do Espírito Santo, ok? Então, voltando aqui à lição, certo? Nós vamos ver aqui essas heresias que se levantaram. Os arianistas, o Ário, que era um inimigo da divindade de Jesus, né, considerava também o Espírito Santo como uma criatura, certo? E a ideia desses tropicianos e pneumatocianos, sabe qual é o problema? Eles eram inimigos da divindade, não aceitavam a divindade de Jesus. A Bíblia diz, querido, que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Ser religioso é uma coisa, nascer de novo, ser uma nova criatura é outra. Seguir a Jesus é uma coisa, seguir uma religião, um dogma é outra coisa. Então, essas pessoas, eles não nasceram de novo. Eles não são uma nova criatura. Eles são homens naturais, querendo entender as coisas espirituais. Aí não aceita a divindade de Jesus, não aceita a personalidade do Espírito Santo, entendeu? Não aceita a inspiração da Bíblia. Por quê? Porque o homem natural não compreende. São religiosos. Paulo foi bem claro: o homem natural não compreende as coisas de Deus. E não cabe ao homem natural querer julgar o espiritual. Ele não tem capacidade. Ele é limitado. Mas quem é espiritual, ele julga todas as coisas e por ninguém é julgado. Entendeu? Então, por isso que existe essas seitas, essas heresias braba, porque é o homem natural querendo interpretar a palavra de Deus. Então não tem como, tem que nascer de novo, tem que aceitar Jesus. Não adianta seguir um dogma, seguir uma religião e continuar sendo o velho homem, porque o velho homem não vai herdar o reino do céu. Quem vai herdar o reino do céu é a nova criatura, é o que nasceu de novo. Então, religioso que não adianta, não nasceu de novo. Pode conhecer a Bíblia, pode conhecer o grego, o hebraico, pode conhecer as línguas originais, pode jejuar, pode fazer o que for. Não nasceu de novo, não entende as coisas de Deus. Então, qual é o pensamento desses arianistas, tropiciano, pneumatociano? É o quê? Bem, né? Deus criou Jesus. O Pai criou Jesus e pediu a Jesus para criar o Espírito Santo. Entendeu como é que é? Aonde tem cabimento isso? Então, isso é coisa de quem não compreende as coisas de Deus, que lhes são loucura. Aí não aceita a divindade de Jesus, que é loucura. Não aceita a divindade do Espírito Santo e a sua personalidade, porque é loucura. Aí cria uma loucura pior, que o diabo não brinca de diabo. E ele influencia a mente das pessoas, e a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem não acredita na Bíblia como ela é, vai acreditar do jeito que o diabo quer. Não adianta, entendeu? Então, querido, isso aí um dos arianistas, eu nome, os mais radicais, consideravam o Espírito Santo como a mais nobre das criaturas. Quer dizer, o Espírito Santo foi criado. Quem criou o Espírito Santo? Jesus. E quem criou Jesus? O Pai. Tá vendo? Isso é heresia, querido. Entendeu? Então, eles não aceitam a divindade do Espírito Santo, não aceitam a sua personalidade. Né? Então, para sair dessa parte, qual é o pensamento dele? O Pai criou Jesus e pediu Jesus para criar o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo é uma criatura nobre, certo? É um anjo, na ideia deles. Está entendendo? E Jesus disse que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão, porque é o Espírito Santo que convencerá o homem
do pecado, da justiça e do juízo. Sabe o que falta nessas pessoas? Nascer de novo, aceitar Jesus, nascer de novo e crer nas Escrituras. Só isso. Bem, vamos agora para o final, né? Senão nosso resumo fica muito longo, né? Então, as heresias da atualidade são o quê? Aquelas heresias antigas, né? Ressuscitando. Por exemplo, a tradução Novo Mundo, que é das Testemunhas de Jeová, ela substitui Espírito de Deus por força ativa. Eles não crêem na personalidade do Espírito Santo nem na sua divindade. Então, eles chamam o Espírito Santo de força ativa. Qualquer fenômeno da natureza, como uma chuva, tá entendendo? É uma coisa dessa, um vento. Eles entendem dessa maneira, porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Tem que nascer de novo. Porque o Espírito Santo ele não é uma força ativa. Aí ainda traduzem, né? E quando traduzem o nome Espírito Santo, bota com letra minúscula, igual Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, com D minúsculo, e um Deus, não era Deus normal. Está entendendo? Então, isso aí, meu querido, é que é o grande problema. Bem, o Espírito de Deus aparece 11 vezes no Antigo Testamento. E somente nesta passagem é traduzida, né, por força ativa pelos testemunhos de Jeová. O Espírito Santo em outras religiões, por exemplo, lá no Alcorão, certo? Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, se apegam à palavra do Alcorão atribuída a Jesus, tá entendendo? Então, eles acham que Maomé é o consolador, certo? Que Jesus prometeu, ok? Segundo o autor aqui, diz aqui, sou para vós mensageiro de Alá, para confirmar a Torá que havia antes de mim. Quer dizer, Jesus dizendo, segundo eles, que a Torá é antes dele, e anunciar um mensageiro que virá depois de mim, né? O Ramá. Armar. Eles interpretam essa passagem corânica com o cumprimento da promessa que Jesus fez sobre a vinda do Consolador, do Paráclito. Então, veja bem, eles confundem a palavra grega periklitos, renomado, ao redor, ilustre, com Paráclito. E essa palavra periklitos não existe na Bíblia. É a invenção deles. Entendeu? Não existe essa palavra na Bíblia Sagrada. Então, resposta bíblica. Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus é para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelos séculos dos séculos. Jesus disse que também o Consolador habita convosco, estará em vós. Está entendendo? Então, o Espírito Santo veio para ficar com a gente para sempre. Quando o Espírito Santo vier, disse Jesus, ele vos guiará em toda direção. Seja guiado pelo Espírito Santo, seja habitado pelo Espírito Santo, entendeu? E você vai ver como a vida é diferente do que as seitas ensinam, entendeu? Aceita a palavra de Deus como tua regra de fé e prática. Faça como Jesus, como tu lê, como tu vê nas Escrituras. Jesus sempre usou essa palavra, tá bom? Então, não negligencia, não vai na conversa dessas pessoas que quer tirar o crente da direção. A palavra de Deus, ela continua viva, ela continua eficaz, tá bom? Que Deus te abençoe, certo? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um abraço e até a próxima lição. E não se esqueça, se inscreva aí no canal, deixa seu like, fica conosco, ok?